Pessoal, tudo bom? Que bom ter vocês aqui no nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre o steel framing, como ele surgiu, quando surgiu e vantagens que tem nesse processo construtivo a seco, limpo, que você tem uma série de vantagens e a gente vai estar batendo papo sobre essas vantagens, como surgiu, quando surgiu, por que surgiu, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, se inscreva aí no nosso canal, venha fazer parte da família X Tudo Tech Vídeos, coloque seu comentário, deixe seu like, critique se for o caso e que a gente sempre vai estar analisando e tentando melhorar para vocês, beleza? Você é bem-vindo aqui no nosso canal. Gente, esse processo construtivo a gente fala seco, porque ele praticamente não utiliza nada de água. Ele é um processo construtivo que utiliza perfis metálicos e revestimentos, painéis USB de madeira e revestimentos que muitas vezes imitam a madeira com muita fidelidade. Aqueles telhados que parecem um telhado suíço, lindo, lindo, lindo. Então a gente vai estar começando a tratar dessa história do steel frame. O steel frame ele foi apresentado em uma feira em Chicago, em 1933. E em 1945 ele se consolidou e passou a ser utilizado em larga escala nos Estados Unidos, posteriormente Canadá. Tanto que nos filmes, você assiste no seu dia a dia, você vê muita construção. Você vai em alguns bairros americanos, tem muitas construções nesse processo construtivo. E sobre vantagens a respeito desse método, gente, a leveza. Você constrói uma casa, uma mansão, pode ser de alto padrão. Steel frame não é sinônimo de casa popular, ele pode ser utilizado para a construção de uma residência popular. Porém, você pode construir também uma mansão de steel frame. Aí a questão é uma questão orçamentária, tá bom? Então, como eu falei, ele surgiu em 1933, começou a ser usado em larga escala e uma das grandes vantagens desse processo construtivo, tempo. Às vezes você vai olhar o orçamento de obra e fala, pô, o valor tá equiparado, o valor tá parecido, mas não, gente. Você vai construir de 60% a 70% mais rápido. As fundações, como eu falei, por ser um... Eu estava conversando com um engenheiro, justamente na FEICOM, na Feira da Construção Civil, alguns anos atrás, as fundações você consegue fazer um radier. Radier é uma fundação rasa, é uma laje deitada sobre o solo, entendeu? De uns 20, 30 centímetros, de acordo com o que o projetista indicar, de acordo com a carga que vai sobre ela. Mas com essa simples fundação, você levanta o steel framing, ele vai ser os seus montantes parafusados. O steel frame, para você ter uma ideia, vocês já devem ter ouvido falar no drywall, o gesso acartonado, ele usa os montantes, os perfis metálicos para levantar, fazer as divisões com o drywall, o gesso acartonado. O steel frame ele tem um perfil um pouco mais robusto, porque como a finalidade dele não é só divisão interna de uma construção de alvenaria, ele vai ser o total da construção, as paredes externas, áreas que tomam chuva. Então o steel framing ele vai ter montantes um pouco mais robustos para suportar as cargas que forem aplicadas sobre ele. Mas aí você fala assim, poxa, eu construí uma casa de steel framing. Quanto tempo essa casa vai durar? Gente, o processo começou, como eu falei, em larga escala em 1945. A estimativa de durabilidade de uma obra desse tipo é de 100 a 300 anos, tá? Os materiais são totalmente recicláveis. Então, olha a vantagem até do aspecto ecológico, a natureza.
materiais recicláveis, eles podem ser reaproveitados, pode ser fabricado novos perfis, evita a extração mineral da natureza e volta para a construção civil para se construir mais habitação para o ser humano. Vocês veem as vantagens? Então, gente, é uma construção a seco, rápida. Eu, particularmente, só vejo vantagens. Até eu tenho o desejo de construir ou uma casa container ou uma casa de steel frame. Vamos ver no momento certo para qual de duas vertentes eu vou partir, ou pode haver uma fusão das duas construções também. Você pode ter parte steel frame, parte container, né? Então, gente, no caso do container, eu vou fazendo um vídeo especial para vocês a respeito das vantagens, da praticidade, de o que custa mais nessa construção com container. Mas eu estou colocando aqui algumas imagens para vocês apreciarem, e nessas imagens nós vamos estar mostrando o esqueleto, a edificação só com perfis metálicos para vocês verem, imagens com parte sendo revestido já e parte com perfil metálico, imagens com a construção totalmente acabada, inclusive de alto padrão. Aí vocês vão ter condições de avaliar. Gente, esse processo, eu acredito que seja... quem planejou deveria ser premiado, ou se não sei se está vivo, né? Foi em 1945, mas a memória dessa pessoa deveria ser citada, a empresa que desenvolveu. Eu ainda vou pesquisar mais profundamente para saber quem são os mentores dessa ideia, porque ela trouxe sustentabilidade na construção civil e criou um método que vai ajudar milhares, milhões de famílias a terem sua habitação de uma maneira muito prática, tá bom? Eu vou estar colocando algumas imagens, a gente vai estar colocando a parede, as camadas de uma parede de steel framing, e curta o nosso canal. Se inscreva, esteja com a gente, é um prazer muito grande ter vocês aqui. Eu estou fazendo o possível para melhorar a qualidade dos vídeos a cada dia. Vai chegar um momento que eu vou estar viajando, que eu vou estar visitando obra, vai chegar esse momento. E vou estar demonstrando ferramentas, tudo que for possível a vocês. Você é muito bem-vindo aqui à família X, Tudo Tech Vídeos. Um forte abraço, deixe seu like, seu comentário. Você sempre, sempre é e será bem-vindo ao nosso canal. Tchau, tchau.